Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a língua Caingangue, uma língua indígena do Brasil, da família G, falada por cerca de 20 mil pessoas no Brasil, numa população de 30 mil caingangues étnicos. A família G, na verdade, é uma subfamília, um ramo da família Macro-G, também chamada de tronco Macro-G, porque no Brasil os linguistas indigenistas tipicamente chamam os ramos de famílias e as famílias de troncos. A família G contém outros ramos, como Bororo, Krenak, Guatô, Carajá, Machacali, Ofaie, Rikbaktsai e Iatê. O ramo G é de longe maior. Você vê que dentro do ramo G existem outros sub-ramos, como o Aquém, que inclui as línguas Chavante e Xerente, a língua Pinaie ou a Pinagé, o ramo Caingangue, que a gente vai tratar aqui, o ramo Kayapó, uma das etnias indígenas mais famosas do Brasil. Vocês veem que tem vários sub-ramos dentro do Kayapó. O Kubenkanken, Menkragnoti, Mentutire, o Chucarramãe, Gorotire e Xicrim. O Panará, o Suyá, o Xokleng, que também é falado no sul do Brasil, e o Timbira. Aqui a gente vê a distribuição geográfica das línguas Macro-G. O ramo G, que é o maior, ocupa boa parte do Brasil central e sul. É uma língua tipicamente interiorana. Quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, os tupis ocupavam o litoral do Brasil. Para o interior se localizavam muitas tribos desse ramo Macro-G, que a gente vai ver aqui. O idioma Caingangue em si, ele se localiza quase que totalmente no sul do Brasil. Existem algumas poucas tribos Caingangue em São Paulo, mas já não falam o idioma, com raras exceções. A língua Caingangue está distribuída entre o Paraná, como a gente vê nesse mapa, o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. E no detalhe a gente vê a distribuição aqui bastante concentrada mesmo no norte do Rio Grande do Sul e oeste catarinense, próximo da região entre Chapecó e Passo Fundo. Os Caingangue originalmente eram chamados de Guaianá ou Goianá, ou Gualachos, Gualaxi, também de Ingaim, Ovoticarim, Votoron, Camé, Cuyurucré e alguns outros nomes. O nome Guaianá era mais usado só no século XIX e o termo Caingangue passou a ser usado, que é o termo cristão a si mesmos. O termo Caingangue significa meramente um indígena, em oposição a um homem branco, uma pessoa não indígena. Uma irmã, ele não pode casar com ela. Quanto à língua Caingangue em si, não existem muitas fontes sobre essa língua, infelizmente. Apesar de ser uma das línguas indígenas mais faladas do Brasil, com 20 mil falantes, bastante mais do que a maioria dos idiomas brasileiros indígenas, que tipicamente não tem muito mais que algumas centenas de falantes, e de ser falada no sul do Brasil, que é uma região de fácil contato, eu tive dificuldade em achar realmente uma descrição gramatical abrangente do idioma. A gente tem esse livro em alemão aqui, de Phonologische und Grammatische Struktur der Caingangue-Sprache, da Ursula Wiesemann, que é, eu acho que a maior especialista, pelo menos no século XX, foi a maior especialista em Caingangue no mundo. Esse dicionário de Caingangue português, que saiu recentemente, também pela professora Ursula Wiesemann, a edição é agora de 2000 e pouco, e é uma das fontes mais completas da língua. E algumas obras acadêmicas, como Aspectos da Língua Caingangue, a Língua Caingangue, de Roger d'Angelis também. A estrutura da língua Caingangue em si é
Quanto à ordem dos constituintes, dos argumentos, tipicamente SOV, ou seja, sujeito, objeto, verbo, também com uma grande tendência a frases do tipo OVS, ou seja, objeto, verbo e sujeito depois. A língua tem posposições e não preposições. O sintagma nominal é NAD, ou seja, o substantivo, o nome, né, vem primeiro, o adjetivo segue o substantivo, e o determinante, como demonstrativos, como esse, aquele, vem depois do adjetivo. A língua tem uma mistura de acusatividade com ergatividade, embora outras análises são possíveis, a gente vai ver isso mais tarde. Não tem gênero gramatical no idioma, e a marcação de plural nos substantivos é restrita a alguns casos, é opcional. O idioma Kaingang ele vem em uma série de dialetos, ele não é uma língua unitária, ele tem os dialetos meridional, central, setentrional, oriental, Guaiana, que é aquele nome antigo que era aplicado a toda a etnia antigamente, Ingaim, que também era o nome aplicado a muitos Kaingangs, Aiweikoma e Amho. Então a gente vê aqui, por exemplo, a palavra olho nos diversos dialetos Kaingang do Brasil. A gente tem Kanê, o dialeto central, que é o dialeto que vai ser abordado aqui, o dialeto meridional Karnã e Kanê, depois oriental Kanem. Já nos dialetos que têm nomes diferentes, a palavra muda drasticamente, porque esses dialetos, na verdade, já são línguas diferentes. Embora se considerem Kaingang, já tem, a gente vê Akunama, Apintá, Ampan e Gundon, ou seja, já é realmente outra língua, né? Na fonética, as vogais do Kaingang são bastante típicas entre as línguas indígenas do Brasil. Tem a vogal A, E, O e U. Existem também 5 vogais que ocorrem nasalizadas: in, on, en, an. A gente vê a ortografia oficial em amarelo aí. As consoantes, o Kaingang não é uma língua muito complexa. Na grafia, o V é usado para a consoante que é o W, né, o A, o O, o I. O G tipicamente representa um ng, como se tivesse um N antes do próprio G. Isso é comum em várias línguas, na ortografia de várias línguas indígenas brasileiras, já que não existe fonema G. Então o G é usado para ng. O NH é mais ou menos similar ao que acontece no espanhol, no N-til do espanhol. O S, sem nenhum marcador, já representa o fonema após a veolar fricativa surda, que é sh. E o J representa a semivogal ya, 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 yi, yo. Uma característica bastante marcante do Kaingang, muito típica de várias línguas indígenas brasileiras, é o contorno nasal nas consoantes. Muitas consoantes alveolares, labiais, têm um contorno nasal que vai depender do ambiente, e as regras são um pouco complexas, vou passar por aqui, mas vou dar uma ideia. Por exemplo, a palavra que é grafada VYN é pronunciada wudn, wudn, como na verdade tem um contorno, na verdade, oral, né? Ele tem um D que desnasaliza um pouco o N. Já se a consoante nasal é seguida de uma vogal nasal, como no caso de nin, aí não tem esse D oralizando a consoante. No caso de N seguido de A, como o A não é nasal, a gente tem nda, nda. O M também, ele pode variar entre ma e mba. E o G também, como a gente já viu, o G representa o som ang, ele pode ser gn também. No caso da letra R, que é pronunciada como r, tipicamente quando ela começa uma palavra ou um morfema, muitas vezes tem um reflexo inicial antes do r, em vez de você começar com a consoante em si. Então, a palavra que é grafada re, que significa campo, é pronunciada geralmente ere. A palavra ran, que é sol, geralmente é pronunciada aran. Kanjigakto ekor hat faning dame. Kakto goi kiakto ngor fo dame. Kita te goi kong ko ni ne chem. Kakto kian na ya tun diga ti mod kakto ti tundut ka ti ta min hara ko dem. Da nun nia to ko dem. Kakto fuk ta ke faning ni kiama. Dat nu koi van wit hat mo shela me ku ye wi ni me kam para yud mo kian shi mai ko kian dat nu tung ki kon ma ka ka nem bre ho tung ga me gapi yag man det ni mon mo sham ka to ko kin kian ko me me shi ka tak me yan wit hat ya to ikrat ka shi yo mo ka shi ko mo shi ti krem ra me ara to pi hen ko me ko kian tak pi hen
correta krunge mama quanh ba ta ting mu kia hena mam các ta vayan vin hat bagi tu ni kara tungi mu sham tungi kara ko kin kirna tin ni sham a krem la sham ka ku ye to ak tu krek ni sham angan hare ba kita mu ku ye dem kan mat ka ikaj kon ta keng te re ba ko kien ke kita mu kara kia nag ma apum bug hala kita mam apum bug hala harati ko yang poting dia me pi bag ting ni ke ko bag han had yak to ning ni ha me pota kak to bag han had ya ta apple musham kak kup korag apple bagar fi musham vut ki kana na ni ha ma agam puli hara ya mok nyot ki mam kuagan agam pu had ya to karak to kiana puan kon mam kiana tog na sham cara chirag ma pun aqui mam pun cano ia criar na lixam cara ti macaro. Os pronomes a gente vê aqui in, eu, você, ti é ele, fi é ela, eng, nós. Observa que o Kaingang, ao contrário de boa parte das línguas indígenas do Brasil e das Américas, não distingue entre primeira pessoa exclusiva e inclusiva, né? Nós aqui e nós e vocês. Só tem eng, que é nós, como numa língua europeia. Anyang, que é vocês, ang, que é eles, e fang, que é elas, ou quando tem um grupo que inclui homens e mulheres. Isso é interessante porque o pronome plural feminino é que é aplicado a grupos de gênero misto, e não o pronome masculino, ao contrário do que acontece nas línguas europeias. Também existe a combinação de alguns pronomes com as partículas marcadoras de sujeito do Kaingang. No caso de in mais tong, que é uma partícula marcadora do sujeito, a gente tem a mistura ishong, ou meramente shong, que significa eu, quando o eu ocorre como sujeito da oração, contanto que ele venha no começo da frase. Quando ele vem no começo, ele não tem um marcador do sujeito associado a si, então vem in mesmo. Alguns interrogativos, pronomes interrogativos, ne, o que, que é quem, ren, qual. O sintagma nominal, como já dito, é nome e adjetivo determinante. Então, se você quiser falar essa casa grande, você fala primeiro casa, depois grande, depois essa. In, bang, tang. In, mang, tang. Essa casa grande. Essa grande casa. Mang é grande. O alinhamento morfossintático, né, que é aquela característica de ser acusativo ou ergativo, pode ser descrito como misto, embora a gente tenha outras análises por aí. A marcação de caso é acusativa, ou seja, ele marca o sujeito do verbo transitivo e do verbo intransitivo da mesma maneira, mas a concordância verbal tem uma aparência, pelo menos, de ser ergativa, ou seja, ela concorda com o sujeito do verbo intransitivo, mas quando o verbo é transitivo e, portanto, tem um objeto, o verbo vai concordar com o objeto e não com o sujeito. Isso é típica ergatividade. Então, Kofantun Yun Huri, o velho já chegou. A gente tem o verbo yun, que é chegar. Esse verbo está no singular. Se você falar kofan ang, velhos, chegaram, você tem que colocar o verbo no plural, yun yun. Muitos verbos fazem o plural repetindo a raiz, né, fazendo uma reduplicação, ou então com algum tipo de extensão, que a gente vai ver mais tarde. Nem todos os verbos têm uma forma plural, contudo. Mas a gente vê aí claramente que a mudança ocorreu engatilhada pelo sujeito. Aqui a gente vê cachorro venter, cachorro, sujeito morreu, wen é uma marcação de sujeito, cachorro wen kanter. O verbo morrer, ter, vira kanter, no plural. Então aí mais uma vez o verbo tem que ir para sua forma plural, que é um pouco irregular, baseado no sujeito ter ido para o plural, cachorro e cachorros. Agora, quando a sentença é transitiva, o verbo tende a concordar com o número do objeto. Ou seja, se o objeto do verbo, o paciente do verbo, aquele que está sofrendo a ação, vai para o plural, então o verbo só vai para o plural se o paciente, o objeto, estiver no plural, não o sujeito. Então, kakb ishong, eu cortei o pau. Você vê que o verbo, o sujeito vai estar no final, essa é uma frase OVS. Já se você cortou
paus, vários pedaços de madeira, o verbo vai para o plural dele. Então o verbo kibn vira kukibn, que é cortar do plural, embora o sujeito seja só eu, seja singular. Então, na verdade, inclusive o próprio plural do substantivo não é marcado no substantivo. A gente vê que K é pau ou paus, não tem marcação de plural, porque é um substantivo inanimado, na maioria dos casos não se marca o plural, mas o verbo foi para o plural, então há uma concordância aí ergativa. Vamos ver aqui, topen, tom, pekpo, rinhan. Então a gente vê aqui que Deus fez muitas rãs. O Deus é um só, mas como as rãs são muitas, o verbo usado aí é o plural rinhan, que é o plural do verbo han. A gente vê esse verbo no singular, o han, na frase de baixo, kofa ang, tom, wan fi han yani. Os velhos fizeram balaio. Aí o velho está no plural, kofan ang, tong, que marca o sujeito, wan fin é um balaio, han é fazer, esse ya e o nin no final são marcadores de aspecto, que não vou explicar no momento, mas a gente vê que mesmo o sujeito sendo plural, o verbo fica no singular, não é rin han, e sim han, porque muitos velhos fizeram só um balaio. Então a gente distingue inclusive o número do objeto do verbo baseado no verbo. Por exemplo, no, né? Ndo é flecha, ndohan é fazer uma flecha, mas dorinhan é fazer várias flechas, mais de uma flecha. A gente sabe que a flecha está no plural porque o verbo está no plural e o verbo concorda não com o sujeito. Não são várias pessoas fazendo uma flecha, sim várias flechas sendo feitas. O verbo concorda com o objeto. In man feitong perronim. Ela deu a abóbora para mim. In man feitong perrowin. A gente vê aí o verbo nim e o verbo win, que são o singular e o plural do verbo dar. Se você mudar o sujeito de fi para fang, que é elas, fang tog perrowin, widn, a interpretação ainda vai ser que foram abóboras. Isso não muda porque eu continuo no plural, porque abóboras é a concordância, né? O autor desse trabalho onde eu tirei esse exemplo, na verdade ele fala que provavelmente, né, os verbos, eles têm na verdade pluracionalidade. Quem não sabe o que é pluracionalidade, dê uma olhada aqui no canal que tem um vídeo sobre pluracionalidade. Ele fala que na verdade os verbos representam ações repetidas, ações são múltiplas, dar muitas vezes. Então não é que o sujeito ou o objeto que determina o número do verbo. O verbo não tem necessariamente um plural baseado no sujeito deles, ou no objeto. Ele tem, na verdade, ele representa ações repetitivas, ações repetidas, realizadas várias vezes. Uma ação plural. Isso é a pluracionalidade. Mas no exemplo que ele dá, na verdade, ele não... Acho que ele se confundiu aí. Ele tá... não dá o exemplo... O exemplo que ele dá não justifica a conclusão dele. Mas isso é uma outra questão. Então tem duas interpretações. Ou o verbo concorda com os seus objetos, no caso do verbo transitivo, ou, na verdade, ele tem uma pluracionalidade, que pode, às vezes, também concordar com o sujeito, mesmo quando o verbo é transitivo, e não com o objeto, dependendo do significado, da semântica da ação. Mas isso é uma discussão um pouco mais complexa do que a gente pode dar aqui. O Kaingang é curioso também porque esses verbos de alternância causativa, que são esses verbos como abrir, fechar, quebrar, que pode ter o sujeito agente ou objeto, né, ou paciente, né, o homem ferveu a água ferveu, o menino quebrou a janela quebrou. No português esses verbos não tem mudança nenhuma, né? A gente pode colocar no máximo um pronome tipo reflexivo, né, a janela se quebrou, mas geralmente a gente pode usar livremente. No Kaingang, muitos desses verbos, quando eles alternam, eles mudam a consoante final, ou sofrem uma pequena mutação fonética no final também. E é só alguns verbos fazem isso, como a gente vê aí, o verbo abrir, que é ndond, vira ndor, quando o sujeito é paciente. A porta abriu, ou seja, vira ndor. Ele abriu a porta, ti wen yankan ndon. Ele abriu a porta, porque aí é o verbo transitivo com o sujeito agente. A negação verbal geralmente é feita com tum, depois do verbo. Ti wen tum shong ni. Ele ver, não, eu, uma partícula enfática no final.
A gente vê aí que é uma frase de objeto, verbo, sujeito. Chong é o sujeito eu. Ing mais tong, né? Ti é ele, weng é ver e tung é negar. Ti weng tung chong ni. Eu não vejo ele. Os marcadores de sujeito, que são realmente posposições de caso, né? Do caso ativo ou sujeito do verbo, elas marcam o sujeito tanto do verbo transitivo quanto intransitivo. Nesse caso é típico de uma língua acusativa comum no português, né, que a gente não distingue o sujeito de um verbo transitivo de um sujeito de um verbo intransitivo. Tudo é sujeito pra gente. Se o Caingangue fosse uma língua 100% negativa, teria um marcador de sujeito do verbo transitivo, e tipicamente um verbo intransitivo não teria marcador nenhum ou teria um marcador diferente, igual ao do objeto direto do verbo transitivo. Então a gente tem tong e wen são dois dos principais marcadores de sujeito do verbo. Kofatong pantanya. O velho matou a cobra. O marcador man marca o objeto indireto, que a gente viu na frase da abóbora, né? Pra mim, em mãe, pra mim. Maria, mãe, para Maria. O verbo cópula no Caingangue pode ser wen ou nin. Shenxin bang nin. A ave é grande. Ti tung wen. Tung wen não é uma negação, não. Tung é uma palavra que significa coisas que pertencem a alguém. Então, coisas dele. Isso são coisas dele. Fong wen. Ele é um homem branco. Fong é um homem branco, não índio. Verbo locativo pode ser nin ou nantin. Amben kan nin. Você está em casa. Amben nintin. Eles estão aqui? Será que eles estão aqui? O Caingangue também é peculiar, mas não é totalmente atípico, porque várias outras línguas indígenas têm essa característica de ter verbos classificadores. Os verbos têm uma variação, na verdade, verbos completamente diferentes têm que ser usados dependendo do formato e das características físicas do objeto do verbo. Então, carregar um objeto comprido é o widn, que a gente já viu no começo. O verbo widn, carregar um objeto comprido, mas nos ombros, como carregar um arco, nos ombros é o wa. Tung é carregar um objeto comprido em pé. O objeto está sendo levado na vertical. Mba é carregar um objeto curto e arredondado. Alguns marcadores de aspecto são bum, que é o marcador de progressivo, e tin, que é o marcador de aspecto habitual. A gente passa aqui para um pouco do vocabulário. É sempre gostoso a gente explorar como são as palavras, especialmente as palavras relativas ao mundo indígena nativo no idioma deles. A gente vê aí oyor, é anta, né? Pudn, cobra. Krangnan, capivara. Krangdan, é capivara. Grer, ariranha. Krui, é barata. Rudn, é bagre. Michu, bicho, é bicho. Essa é a palavra portuguesa bicho, mas não parece pela ortografia, né? Bangavo, cigarra. To, coruja. Hung, gavião. Fireng, grilo. Nhangré, lagarto. Canher, macaco. Wo, macuco. Nhonhon, yodnhon, minhoca. Ninchu, coelho. Yantan, corvo. Grum, tucano. Cambé, pirã, peixe. Esse é importado das línguas tupi, né? Porque a palavra nativa para peixe em Caingangue deve ser cacufoar, que é peixinho. Ming, onça. Corar, ou pepo, sapo. Fanfan, tatu. Uma palavra interessante do Caingangue, que pode ser uma palavra que pode ter uma origem Caingangue, muito provavelmente é a palavra xaxim, que é essa árvore aí que a gente vê, que tem esse tronco todo felpudo e por cima parece uma espécie de samambaia um pouco mais rígido, né? Que é muito comum no Brasil, é muito adorada por pessoas que cultivam plantas brasileiras. Se a gente consultar os dicionários, por exemplo, eu consultei o dicionário de Tupi da web aqui, a gente vê que a etimologia dada está errada, né? A gente está vendo uma etimologia Tupi-Guarani, que veria do Tupi-Guarani chá, cachoeira, e xin, que é pequeno. Só que chá não é cachoeira em Tupi, nem xin é pequeno em Tupi. Cachoeira em Tupi é itu e pequeno é mirim. Chá é cachoeira em Caingangue e xin é pequeno em Caingangue.
Então, na verdade, a gente tem uma cachoeira pequena. O problema dessa etimologia, contudo, é que, na verdade, a língua Kaingang tem uma palavra para essa planta. Essa planta se chama ging, G-I-G, ging, em Kaingang. Então, por que a gente adotaria a palavra xaxim, que tem um significado que não tem nada a ver, né? Uma cachoeira pequena. Será que era porque a planta parecia uma cachoeirinha, assim, com aquelas flores, aquelas plantas caídas, assim? A gente se lembra que existe uma cidade no oeste de Santa Catarina que chama Xaxim também. Então é possível que, na verdade, Xaxim tenha sido o nome dessa cidade, que ficava perto de uma cachoeira pequena. E daí a planta xaxim era associada. Inclusive, eu descobri que, na verdade, muitos xaxins vinham dessa região, vinham da região de Xaxim, e elas ganharam, na verdade, a planta ganhou o nome baseado na cidade. E a cidade ganhou o nome baseado na palavra Kaingang, que é cachoeira pequena. Então tá aí mais uma etimologia que você lê errado nos dicionários. Dizem que é tupi, porque muita gente acha que toda a língua indígena do Brasil é tupi. A origem indígena, tudo é tupi, né? Nem tudo é tupi. O Brasil tinha, na época do descobrimento, pelo menos umas 1000 línguas faladas, e muitas coisas estão misteriosas, descobertas ou falsamente atribuídas ao tupi, ao guarani. E a gente tem etimologia de outras palavras da região de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, derivados aí do Kaingang também. Erechim vem de ere, como eu disse, a palavra começada com R, né? Tem um reflexo da vogal dela, antes dela. Então a palavra que é grafada re, ela é lida ere. Mais xin, que é pequeno. Xanxan re vira xenxerê, que é o Campo da Cascavel. Outra cidade famosa aí de Santa Catarina. Uma das cidades mais famosas do oeste catarinense, claro, é Chapecó. Que aí, mais uma vez, eu procurei a etimologia e a gente vê que está escrito aí que a origem do nome Chapecó é do tupi Chapecó, que significa lugar de onde se avista o caminho da roça. Talvez isso venha pela tentativa de você encaixar Chapecó no tupi e associar esse apé. Apé em tupi é caminho mesmo, de onde vem tatuapé, por exemplo. Eles tentaram, alguém tentou retro encaixar aí a palavra Chapecó no tupi e talvez tenha procurado aí também, porque có significa roça em tupi também, então eles tentaram fazer uma etimologia tupi, mas não é o caso aí do que a gente vê. Então, Chapecó provavelmente vem de chá, que é cachoeira, a gente já viu em Xaxim, mas pecó, que é frequente, a cachoeira frequente, uma cachoeira frequentemente visitada. Ou Chapancó, que é cachoeira próxima, cachoeira que fica perto. Uma etimologia que eu supus aqui, folheando meu dicionário de Kaingang, é cri-cri, porque no Kaingang cri-cri significa uma coceira, uma coisa irritante. Talvez tenha passado para a língua portuguesa como uma pessoa chata. Não é muito provável isso, porque essa palavra é muito difundida e, na verdade, ela significa uma pessoa que é muito peculiar, uma pessoa que não aceita qualquer tipo de erro, é muito crítica, né? Não é bem exatamente uma coceira, né? Então permanece meramente uma sugestão. Outros lugares do sul que tem uma etimologia Kaingang são Goiô-Erê, que vem de goi, que é água, mais erê, que é campo, Goiô-En, que é água, mais o que eu suponho ser o demonstrativo esse, eu não tive etimologia confirmada nos dicionários, Goiôxin, que é água pequena, Ximbang, que vem de Xin pequeno, mais Bang, que é grande. Pequeno grande. Eu não descobri por que um lugar foi chamado de pequeno grande, mas parece que a etimologia é essa mesmo. E Crim, que é uma região também do Rio Grande do Sul que vem de Crim, que é cabeça, em Kaingang. E aqui eu deixo vocês com uma extensiva lista de partes do corpo, para vocês apreciarem. Não vou falar uma por uma, mas está aqui na tela. E aqui a gente tem elementos da natureza, lua, sol, né? Kissan, Aran, Kankan, Goi, Chá, Nga, Ta, Tadin, Pin, que é fogo, etc. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, não se esqueçam de deixar seus likes aí embaixo, não se esqueçam de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se.
ou através de algum outro método indicado aí abaixo do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.